Bom dia, pessoal. Voltando aos trabalhos, né? Mais um indicador de coloração aí para a área de membros. Este indicador é um indicador simples. Ele trabalha exclusivamente com a ferramenta dos grandes players, que é o volume. Na realidade, regiões de volume. Eu fiz uma coloração degradê, ou seja, a primeira área de volume na venda um vermelho mais claro, a segunda um tom mais escuro e assim por diante. Eu criei 10 regiões de volume. Eu vou disponibilizar esse histograma com a plotagem da coloração, porque no gráfico é difícil de ver a mudança de tonalidade de uma área para outra. O indicador está configurado com 1% a partir da abertura do dia. Então esta plotagem de coloração é baseada no intraday. E antes que eu me esqueça, no Renko este valor de plotagem não dá certo porque os boxes nos gaps são preenchidos. Então no Renko, ao invés de plotar a entrada no primeiro candle de valor do dia, ele plota a entrada no último candle do dia anterior. Então vocês vão ter uma diferença nessa plotagem. O que mais que eu posso falar? Tá em 1%, eu vou reduzir a 0,5% e depois a 25%. Eu criei uma plotagem, é uma plotagem simples, mas bem visual, e ela tem um bom uso para quando vocês usarem a porcentagem a 25%. Ó, com base na abertura do dia, aumenta a abertura com base na abertura do dia, a partir de a partir de 0,5% de deslocamento da abertura do dia para baixo, você vai ter coloração de venda, e 0,5% acima da abertura do dia vocês vão ter coloração de compra. Vocês vão ver que essas regiões são bem procuradas, só que como a coloração é baseada em regiões de porcentagem, então normalmente você vai entrar, não a maioria das vezes, mas vai ocorrer bastante você fazer a entrada no sinal do candle, esse preço passear dentro dessa região, no caso aqui dentro de 0,5%, entre 0,5% e 1%, e a coloração fechar novamente no mesmo ponto onde se iniciou. Isso só não vai ocorrer quando houver um movimento de tendência. Neste caso aqui, porque encerrou o dia. Se continuasse, esse preço retornasse, você sairia no mesmo ponto onde entrou. Foi por isso que eu criei o degradê de coloração, porque o primeiro sinal da coloração vai ocorrer com a coloração mais clara e ele vai escurecendo à medida que você vai rompendo regiões de porcentagem. Uma outra coisa que vocês devem saber também é que grandes players procuram
essas regiões para venda. No caso que deu o sinal de compra a 0,5%, a 1%, normalmente é região onde tem bastante, onde o book está cheio, onde é possível eles conseguirem bastante lote para fazerem seus movimentos. Aqui vocês veem, ó, marcou um topo, vendeu, marcou um topo, vendeu, marcou um fundo, comprou, marcou um fundo, comprou. Então quem trabalha com reversão também, ou com scalp, é uma boa região. Vocês veem que normalmente a coloração dá um pouco de lucro e algumas vezes ela marca um topo ou fundo no gráfico. Aqui, como o movimento ultrapassou 3 regiões, o fundo foi marcado com a cor mais escura. Isso aí serve também como referência para vocês de um possível exaustão do preço. Aqui também, ó, teve um movimento de alta, iniciou aqui, a coloração vai escurecendo até chegar a um ponto onde ela deu sinalização de venda. Uma cor mais escura você vai ter como sinalização de topo. Uma cor mais clara, sinalização de entrada no trade. Topo, fundo, alguns dias vão ficar bem laterais, o pessoal que gosta de trabalhar com range. Eu vou inserir o indicador e colocar a 0,5%, a 0,25%. As linhas que vocês veem no gráfico mostrando o integral são as regiões de porcentagem escolhida no indicador. Eu inseri mais este histograma abaixo porque eu acho que é um complemento para facilitar, apesar de que a coloração não tem como você trabalhar ao contrário. Este histograma de baixo ele vai mostrar em qual região do gráfico você está, se está acima ou abaixo da abertura do mercado. Mesmo porque a coloração de volume ela vai sempre pintar vermelho claro até vermelho escuro abaixo da abertura e verde acima da abertura. Isso aqui é mais uma confirmação do que parte de setup de alguma coisa desse tipo. Vocês veem que a região onde fica branco, que é a região abaixo de 25% em comparação à abertura do mercado, nessa região há sinais de venda, compra, há uma bagunça aqui de sinais. Se você reduzir a porcentagem da coloração, você vai conseguir pegar coloração nessa região. Só que aí você fica preso à indefinição, né? Normalmente o mercado quando abre, ele abre com bastante volatilidade, alguns dias, outros com pouca volatilidade, mas o que tem em comum é indecisão. Quem normalmente entra na parte da manhã, no início do pregão, vai ter muito sinal de compra, venda, sinais. Eles tentam enganar, mostrando um candle como um sinal falso, aí você acha que o preço, como deu um sinal de venda e foi tudo para cima, quer dizer, teve uma agressão de compra aqui, uma defesa,
você acha que o mercado vai reverter, eles mandam o mercado um pouquinho para cima e jogam para baixo de novo. Isso aqui é tudo enganação para pegar as pessoas desprevenidas. No gráfico de Renko, novamente, lembrando que dias de gap, esta abertura é plotada no fechamento do dia anterior. Eu vou mostrar para vocês. Esse é o ponto negativo do gráfico de Renko. O ponto positivo é sempre o stop loss curto. Então, se vocês quiserem usar um gráfico temporal como sinalização de movimentos e usar um Renko para stop, é algo que pode ser tentado. Eu inseri ali as linhas de indicador, não expliquei, né? Eu vou colocar elas mais grossas. Acho que 2 já é o suficiente. O que eu observei no gráfico com a coloração a 25%? Normalmente, quando dá o sinal de compra, pelo menos 25% o preço tende a testar. Então vocês veem, aqui é um candle, né? Então é difícil você ter essa sinalização, porque ela é pintada a partir do momento que é fechado o candle de sinal. Você já teria um espaço muito curto para chegar no 50% no caso. A primeira região é 25, acima dela a região de 50%, né? Acima de 25 até 50. Desculpa. A primeira região que é nula é 25, acima de 25 até 50 que é feita a plotagem, né? Acima de 25%. Então vocês veem que normalmente, não é todas as vezes, quando o preço rompe a linha azul, ele busca a porcentagem seguinte, e se romper essa porcentagem seguinte e se manter acima, normalmente ocorre em movimentos maiores. Aqui foi um dia lateral, mas eu vou mostrar para vocês no gráfico de 1 minuto, quando ele rompe e testa e continua, você tem um movimento maior. Ó, rompeu com coloração mais clara, vai escurecendo. Aqui nessa região nem dá para perceber que tem 2 ou 3 cores diferentes. Pelo histograma vocês conseguem ver uma agressão, um rompimento de região, uma coloração diferente. Ele rompeu a região que seria essa aqui, então a linha plotou direto até aqui embaixo, até na segunda região, e retornou para dentro dessa região. Por isso que aqui está um candle escuro, mostrando uma agressão. Ele rompeu 2 regiões e retornou para dentro da região anterior, numa correção. Logo em seguida rompeu novamente e continuou o movimento até o final do dia, onde estava na segunda, na 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª região de cor. Essa coloração plota 10 regiões de cores, desde a mais clara até praticamente escura, quase preto, né? Você tem bem definido o movimento diário. Se o dia ficar passeando aí
dentro de uma coloração mais clara, você já percebe que é um dia de consolidação. Vou colocar no gráfico de 1 minuto. Se ocorrer de sumir o histograma quando vocês mudam de gráfico, dá um duplo clique dentro da janela, o histograma vai aparecer. Você pega, segura com o botão esquerdo e preenche a aba do histograma com a plotagem. O que eu estava falando para vocês. Deu sinal, rompeu a segunda região de porcentagem e o preço se manteve abaixo dela. Então isso aqui também serve como noção de tendência. Após romper a primeira região, a segunda teve uma boa agressão, já rompeu os 1,5 não, tá 25, 0,75%, bem próximo de 1%. 25, 50, 75, 1%. E aqui você acompanha o preço. Saiu de uma região mais clara, escureceu um pouquinho mais, rompeu mais uma região, retornou. Aqui se manteve naquela região, bateu no topo, retornou, bateu novamente, retornou. Quer dizer, o preço não está querendo passar mais uma região para cima. Tentou novamente, retornou e ficou assim boa parte do dia até devolver tudo no final da tarde. Não tem muito o que explicar, né, no indicador desse. Vou colocar um gráfico mais claro, ver se fica melhor. Eu ainda não me adequei a esta coloração, um gráfico que fique bom de enxergar e que não incomode tanto a vista. Melhorou. Se estiver incomodando, eu acredito que você trabalhar com o histograma aqui embaixo, você já tem uma noção de movimento.
destacar as linhas do candle, ficou melhor de enxergar, né? Aí, legal. Eu vejo o trade baseado em porcentagem como um trade muito lucrativo, porque os bancos trabalham com isso. Eles trabalham em cima de porcentagem, eles não trabalham como a gente, usando linhas de suporte, resistência. Eles criam essas linhas, eles criam essas regiões de suporte e resistência. Se a gente começar a observar a plotagem de acordo com essas regiões de porcentagem, vocês vão perceber que todas as regiões que são feitas pelo preço são baseadas de alguma forma na porcentagem. Vou mudar para 50%. Desculpa, 0,5%, né? Eu estou falando 1% como um inteiro, 100%, estou falando errado. Devo ter falado anteriormente também. Os cálculos que eu faço aqui nos indicadores, eu uso esses valores, o 1 como 100%, como um inteiro, aí eu fico mal acostumado. Vamos colocar gráficos maiores, 15 minutos. Está configurado em 0,5%. Bons sinais, né? Principalmente você pegar um dia direcional. Eu não tinha olhado ainda em gráficos maiores. Eu estava falando para vocês, né? Vou ter que mudar a cor do gráfico porque eu não consigo. Agora sim. Não conseguia ver a cruzinha. Ele ficou na segunda região o dia inteiro. Só acumulando, né? Ó. Cheio de pavio aí. Pessoal perdendo dinheiro. É isso aqui que o banco vê. Não vê média, não vê LTA, não vê LTB, não vê high-low. Ele vê porcentagem. Ele trabalha com porcentagem. Gráfico de 60. Começa a ficar um pouco mais nítido os movimentos, né?
para quem gosta de gráfico de 60 minutos. Praticamente cada hora tem uma cor, né? Passeia numa região diferente de porcentagem. Ao mais claro, vocês veem quase que toda a escala aqui de degradê que eu criei, desde a mais clara até a mais escura, bateu no topo e retornando. Fica um gráfico bem limpo, bom para fazer scalp, rompimento do candle de 60 minutos. Vamos ver no intraday. Gráfico diário. Intraday não, né? Fora do intraday. A coloração não fica tão clara, porque ela é baseada na abertura. Se eu colocar Open M, se eu não me engano, é a abertura do mês. Com 0,5% ficou forte, né? Vamos colocar 1,5%. Dois e meio por cento. Dois e meio por cento usando a abertura do mês. Eu vou colocar no menu. Eu não sei se vocês vão usar essa coloração aí para fazer swing. Eu vou colocar no menu a opção de, ao invés de usar abertura diária, usar abertura mensal. Não me lembro se tem abertura semanal no OpenW. Temos abertura semanal também. 2,5% ficou muito. Vamos ver 1,5%. 1%. Meio por cento. Vou fazer o seguinte, eu não vou colocar nenhuma opção no menu. Caso alguém utilize ou se interesse, ó, ficou interessante o semanal,
é a abertura do semanal no gráfico de 60, né? Deu um sinal aqui, continuou, deu sinal aqui e continua numa região aí de volume. Caso alguém se interesse ou utilize ou vá utilizar o indicador para fazer swing, dá um toque aí nos comentários, me passa qual preferência de abertura mensal, semanal, aí eu crio uma opção, vou ver se eu consigo criar a opção de modificar esse parâmetro via menu, ou eu crio um segundo indicador sinalizando se ele é mensal, semanal, e por aí vai. Boas sinalizações, né, no semanal. Aqui está no gráfico, está configurado abertura semanal a 0,5%. Ações, o dólar primeiro, né? O papel de gente maluca. Ainda configurado no semanal, gráfico de 60 minutos, gráfico de 15, com base no semanal, e configurado em 0,5%. Vamos colocar agora, com base na abertura do dia, e manter 0,5%. Já deu uma clareada, né? Pouca saída da região de 0,5%, né? Muita consolidação. Colocar 25, 0,25, gráfico de 15 minutos. Gráfico de 5. O que eu tinha falado para vocês, cadê? O gráfico deu um salto. Subiu. Vamos inserir ele de novo. É mais fácil de ver. Zero vírgula 5%, bateu cabeça, caiu. 0,25, 0,25, 0,25. Pelo visto, o que eu tinha falado sobre contratendência lá no índice acontece mais no dólar, né? Aparentemente. Colocar no 3R, né? É o gráfico mais comentado aí do dólar. Lembrar, pessoal, que esses são valores que eu estou utilizando, mas vocês podem
podem fazer o teste desde 1% até 150, 200% em cima do valor. Claro que em alguns gráficos, dependendo se for um gráfico muito rabiscado, talvez a coloração que eu criei vá plotar candles ou histograma escuro no final do movimento, porque eu criei uma escala de 10 cores só. Mas vocês podem testar à vontade. Apagar novamente esse indicador daqui, deixar só a coloração. O que eu tinha falado, o sinal bateu, fechou na mesma posição. Sinal bateu, fechou na mesma posição. E aqui você observa que tem uma coloração mais escura. Ele veio no limite da primeira porcentagem dos 0,25, ele foi no 0,5% e retornou. Pessoal aí que gosta de trabalhar com porcentagem, eu acredito que seja uma excelente coloração. Principalmente quem busca reversão em algumas regiões aí de porcentagem. Ações. Pivar 3. Escuro. Não dá nem para ver o candle. Vamos colocar 0,5%. Foi pouco. 1,5%. Clareou um pouco mais, né? Vou colocar no diário e mudar a comparação da abertura por semanal, que é o que mais interessa nesses papéis, né? Fazer swing. Está configurado em 1,5%. Vou colocar 1%. Acho que eu teria que aumentar, né? 2%. E novamente mudar. Aí pessoal, vocês veem que a coloração do gráfico eu deixo por conta de vocês. Eu não achei nenhuma cor que me adaptasse a esse tipo de coloração. Não ficou tão bom, né? Não tem nada direcional. Valide. Semanal 2%.
vale. Já vale é muito 2%. 1% no semanal. Uzi Minas. Aqui embaixo eu não mudei nos outros, né? É a configuração automática. Mudei a coloração para semanal. Acima e abaixo da abertura do semanal. Eu acredito que ajuda um pouco mais. Este também, se vocês quiserem um período específico, vão ter que me pedir nos comentários, porque são dois indicadores, são duas colorações específicas e eu teria que montar caso a caso mesmo. Aqui nós estamos com um gráfico de 60 minutos, coloração de volume baseada na abertura do semanal e a coloração de movimento baseada também na abertura do semanal. Então, você tem compra numa semana que está comprada, aqui ficou vendido, mas não rompeu 1% que está configurado. Ficou um pouquinho melhor no gráfico de 60 minutos, né? No diário ficou muito sujo, mesmo usando semanal. Talvez se eu mudasse para mensal, teria melhor sinalização. Mais alguma? SUSB. A coloração fica mais limpa usando 60 minutos para ver o movimento do semanal. Bom, eu acho que já deu para entender. Vocês vão ter que importar 3 arquivos, se quiserem usar o histograma, né? Seria o terceiro arquivo. Eu vou salvar esse layout para gráficos do intraday e vou salvar três links separados. Então, o indicador para quem quer usar no intraday, o indicador para quem quiser usar no semanal e o indicador para quem quiser usar no mensal. Então, já vou deixar disponibilizado. É melhor do que ficar aguardando pedir se eu não estiver em casa e fica complicado de criar sem o PC, não tem como, né? Deixando disponível aí, vocês escolhem o período que querem usar e usam de acordo com a necessidade de cada um. Vou criar também 3 layouts, um para o intraday, um para o semanal e outro para o mensal. Semanal e mensal vou deixar salvo no gráfico de 60 minutos, que vocês viram que é onde os sinais são mais claros, né? A coloração
é mais limpa para entradas aí em swing trade. Beleza, pessoal? O vídeo já ficou muito longo. Vou encerrando por aqui. Até a próxima.